E aí eu ia pro quarto, deitava no quarto e chorava, 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 chorava até dormir. Uma coisa que você tem que entender é que ninguém que defende o aleitamento materno tá dizendo pra você que você tem que sofrer pra amamentar seu filho. Não é isso. Você não tem que sofrer pra dar o leite materno pro seu filho. O que todo mundo que tá falando do aleitamento materno tá dizendo é: não tem que sofrer. Se tá sofrendo, tem algo errado e solucionável. É esse o ponto. Você ouvir que dá a fórmula, dá na mesma de você sofrer daquele jeito, é óbvio que você vai falar assim: ah, por que eu tô passando por isso então? Por que eu tenho que sofrer desse jeito? Por que eu tenho que passar por esse desafio? Se é a mesma coisa. E aí é a nossa falta de informação. Então, quando eu fui buscar informação, informações comprovadas, vai ver que não é a mesma coisa. Não. E, gente, eu cheguei muito, muito perto de desistir de amamentar o Arthur. E eu quero falar isso com vocês muito abertamente, muito sinceramente. Porque você pode achar, como eu achava, que a maioria das mulheres amamenta com tranquilidade, mas eu descobri que é muito pelo contrário. A maioria sofre com a amamentação, porque o bebê não nasce sabendo mamar, como muita gente acha, e a gente não nasce sabendo amamentar. Então é algo que você está aprendendo e que o bebê está aprendendo. E é preciso ter ajuda nesse momento. Oiê, aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje eu vim falar para vocês contar para vocês sobre o meu puerpério e sobre a amamentação. E você vai entender por que essas duas coisas se entrelaçam e tem tudo a ver uma coisa com a outra. Se você não viu ainda o meu relato de parto, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, nos cards também. Já saiu aqui contando tudo sobre o meu parto. E então agora vamos continuar. Eu até falei lá que a parte da amamentação tinha que ficar para outro vídeo. E, gente, eu quero de verdade aproveitar. Eu queria que esse vídeo saísse no agosto dourado, né? Mês de agosto, agosto dourado, que é o mês de incentivo à amamentação com aleitamento materno. E eu queria muito, assim, de tudo que eu passei, eu tenho buscado conscientizar bem vocês no meu Instagram, sabendo que tem várias solteiras que me seguem, que me acompanham, e que essas solteiras, né, podem vir a casar, podem vir a ter filhos, e eu tenho aproveitado para usar bastante aquele meu canal de comunicação para incentivar vocês a, ao contrário de mim, se informarem, buscarem saber. Se você tá recém-casada, se você ainda não tem filhos, se você já tem filhos, mas vai ter mais, que vocês se conscientizem a respeito do aleitamento materno, tá? Sobre a amamentação. E continuarei fazendo o máximo que eu puder por causa do que eu passei. E eu quero aproveitar esse relato aqui também para fazer isso, para te conscientizar, para te dar informações que eu não tive. E eu não tive porque eu não procurei, porque informações tem muita, tá, gente? Muita. O que eu comentei com vocês no vídeo do relato de parto é que eu tava nessa, né? Primeira gestação. Inclusive agora no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Arthur não tem nem 2 meses, né? Ele tá aí pra fazer 2 meses, pra você saber, você se situar da situação aqui. E aí, como eu falei pra vocês no relato de parto, eu não buscava saber, não buscava informações das coisas até chegar lá, né? Demorei bastante para pesquisar sobre o parto, quase fui pro parto sem saber nada, e graças a Deus, Deus me mandou aí a doula Vitória, que deu várias aulas para mim e pro Diego sobre parto, então foi maravilhoso. E nessas aulas dela também teve uma aula sobre amamentação, inclusive ela veio aqui presencialmente aqui em casa, ensinou, mostrou como pega o bebê, mostrou como era a pega correta, como era a pega incorreta. Depois disso, além da Vitória, nós tivemos aulas com nossas enfermeiras também, que da mesma forma ensinaram como era o posicionamento correto do bebê, né, barriguinha com barriguinha, tudo mais. A pega correta, lá a gente inclusive treinou, elas olharam para ver se estava tudo certinho. E então, né, essa parte da amamentação foi isso que eu tive antes, né? E várias de vocês no meu Instagram mesmo me deram a dica de: Ana, procura uma consultora de amamentação. Ana, se você puder investir numa consultora de amamentação antes e para quando o bebê nascer,
faça isso. E eu recebi essa dica de vocês, eu olhava assim, mas sabe assim, como todo mundo, eu também tenho os meus... Ah, não, eu não vou precisar disso. Ah, não, isso não vai acontecer comigo. Ah, pode ser que várias pessoas, a maioria precise, mas eu não vou precisar disso. Oh, se você conhece aí as minhas muitas histórias da vida, pagar a língua é uma coisa que é um dom que eu tenho, um talento muito grande. E aí, gente, o que aconteceu? Eu fiquei nessa, né? Então foi o que eu tive de informação ali, o que já é alguma coisa. Eu sabia como pegar, eu sabia como posicionar o bebê, eu sabia de que forma que a boquinha dele tinha que estar para ser uma pega correta, certo? Veio o parto, o Arthur nasceu e ali, imediatamente ali depois da Golden Hour, foi avaliado e veio para amamentar. Quando ele veio para amamentar, a enfermeira, a doula olharam, ajudaram e tava tudo certo, com o posicionamento, com a pega dele, e ali mesmo o colostro já desceu. Cada caso é um caso, cada pessoa passa por uma situação diferente, não é todo mundo que o colostro desce de cara, às vezes demora dias para descer e tá tudo bem, você vai ser orientada no hospital, mas ali no meu caso, quando ele veio, ele já mamou o colostro. Foi muito rápido, sabe? Foi muito rápido. E aí, saí de lá e fui pro quarto, né? Mesmo quem tem parto normal fica, acho que a gente ficou 2 dias, ele nasceu na quinta, a gente saiu no sábado. Então, a gente ficou lá no hospital, no quarto, fomos super bem atendidos. E todas as vezes que as enfermeiras iam lá, elas olhavam e tava tudo certo. Pega correta, posicionamento correto. Então, como tava tudo certo, quando elas perguntavam se eu tava sentindo dor, eu ficava assim, se tá tudo certo, e isso aqui que eu tô sentindo, que era uma dorzinha, um incômodo, eu pensava que era uma coisa normal. Spoiler, não é normal. Aí eu achava que era normal e pronto, né? Seguiu-se assim. E bastante colostro saindo. E no dia seguinte que ele nasceu, já mudou de colostro pro leite materno, né? Já ali as enfermeiras viram na fralda, viram no que tava saindo, foi muito rápido. Talvez até por ter sido tão rápido, que as coisas ali meio que ficaram meio que desandadas ali pra mim, né, do que fazer, né? Vou explicar pra vocês. Mas assim, lá no hospital, nesses primeiros dias, foi maravilhoso os meus momentos com o Arthur. Eu não conseguia parar de olhar pra ele. Ele amamentava, acho que de 1 em 1 hora. Amamentava, dormia, trocava fralda, amamentava, aquele ciclo de recém-nascido, né? Mas assim, foi muito gostoso. Eu não queria desgrudar dele. Eu tava super feliz, eu tava super satisfeita, cheia de endorfina, né? Cheia de hormônios ali pra estar acordada. Então, ficar acordada, amamentar ele não era um problema pra mim. E aí, foi isso lá. E aí, no último dia, a fonoaudióloga foi avaliá-lo e ela viu que ele tinha um freno, né? O freno. Na linguinha, mas ela perguntou se eu tava sentindo dor, se eu tava tendo dificuldade na amamentação, alguma coisa assim. Eu falei que não, né, porque eu achava que não. E ela, beleza, ela só registrou lá que ele tinha isso e falou que era pra observar. Viemos pra casa, e aí, quando nós viemos pra casa, tá chovendo? Gente, tá chovendo. Ai, tava mó calor. Enfim. Viemos pra casa, minha mãe e meu pai estavam aqui, meu pai ficou uma semana... Não, meu pai ficou uns 4 dias, minha mãe ficou uns 15 dias. Meu pai e minha mãe estavam aqui, graças a Deus, gente, se você puder ter alguém da sua família nesses primeiros dias, é uma bênção, tá? Mas isso pode ser um assunto aí pra outro vídeo. Mas então, eles estavam aqui e... Quando eu cheguei em casa, as coisas começaram a ficar bem mais complicadas, né? Questão hormonal, por exemplo, é claro que é esperado que haja uma alteração hormonal e emocional por causa dessa alteração hormonal. Então, assim, isso eu já tinha sido orientada, o Diego já tinha sido orientado, que é importante que ele esteja atento, que minha família esteja atento a mim, ao meu emocional também, não só ao bebê, mas que nesses primeiros dias é esperado. E é esperado
que a minha médica falou, que a minha doula falou, é o normal que isso aconteça até 15 dias. O que passar de 15 dias, se você tá nessa tristeza do pós-parto, passando desses 15 dias, aí é bom você começar a procurar ajuda, né, para ver o que tá normal e o que passou aí da normalidade, porque o baby blues, essa alteração hormonal, ela é normal, ela é esperada, mas ela pode sim se tornar uma depressão pós-parto que precisa então ser acompanhada, precisa ter um olhar atento. Mas é bom a gente saber o que esperar e é bom a gente entender que isso aqui tá acontecendo, isso aqui é esperado, isso aqui é normal, né? Os hormônios caem drasticamente. Então eu tava super emotiva, eu sentava pra tomar café da manhã com os meus pais ou pra almoçar, eu chorava, e olha que eu não choro na frente deles. Então assim, eu tava fácil de chorar, tava facinha de chorar. Eu me olhava no espelho e me achava horrível e chorava, tudo me fazia chorar, entendeu? Basicamente isso. E aí, mas pra mim, o que foi de fato assim, um agravante, uma piora na situação toda, foi a amamentação. E, gente, eu cheguei muito, muito perto de desistir de amamentar o Arthur. E eu quero falar isso com vocês muito abertamente, muito sinceramente. Porque você pode achar, como eu achava, que a maioria das mulheres amamenta com tranquilidade. Mas eu descobri que é muito pelo contrário. A maioria sofre com a amamentação. Porque o bebê não nasce sabendo mamar, como muita gente acha. E a gente não nasce sabendo amamentar. Então é algo que você está aprendendo e que o bebê está aprendendo. E é preciso ter ajuda nesse momento. É preciso ter paciência nesse momento e ter a visão correta da situação. Porque quando você está passando por isso, se você achar que vai ser assim para sempre, você vai desistir muito fácil, porque ninguém quer ficar sentindo dor e ninguém quer ter esses momentos de dor com o próprio filho, que era o que estava acontecendo comigo. Então ali no terceiro dia, no quarto dia, eu já estava com muita dor. O meu peito estava machucado, estava ferido, estava sangrando, estava com alguns pedaços fundos, já estava nessa situação. E pensa, de hora em hora, de hora em hora. Quando foi ali o quarto dia pro quinto dia, que eu já tava chorando pra dar de mamar pro Arthur, ele vinha mamar, eu dava mamar pra ele, que eram 10 minutos mamando, chorando, 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 tudo certinho, a posição certa, a pega certa, e eu chorava muito dando de mamar pra ele, chorava de dor. E aí, isso ali, ó, o tempo inteiro, de hora em hora, de hora em hora, foi, junto com a questão hormonal, me deixando numa situação muito complicada. Como? Eu estava, vou abrir bem pra vocês aqui. O Arthur vinha aqui nesse quarto, na poltrona que tá aqui do outro lado, né? Que eu comprei uma poltrona de amamentação por indicação de vocês, que eu perguntei se precisava mesmo, e a maioria falou, Ana, faz diferença uma poltrona pra amamentar. A minha, no caso, é uma poltrona do papai, né? Aquelas que reclinam. Enfim, eu vim aqui amamentá-lo. Ele terminava, eu chamava o Diego ou minha mãe, dava pra eles o Arthur e ia pro quarto. Eu não queria ter contato com o Arthur, porque eu sentia tanta dor naquele momento que eu só queria terminar a amamentação e ir pro meu quarto, deitar na cama e tentar dormir um pouquinho, né? Afinal, hora em hora, hora em hora. E aí eu ia pro quarto, deitava no quarto e chorava, 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 chorava até dormir. Passava um pouquinho, né? Quase uma hora, nem uma hora, porque nessa uma hora nesse meio tempo ele tava mamando. Alguém ia lá me chamar pra dar de mamar. E no momento em que Diego ou minha mãe chegavam no quarto pra me chamar, porque o Arthur precisava mamar, tava chorando, gente, assim, o sentimento que eu tinha era tão ruim, tão ruim, tão ruim. Eu não queria. Na hora que a porta abria, eu me tremia, assim, sabe? Eu me tremia de nervoso, de medo, de tristeza, porque eu tinha que vir amamentar o Arthur e eu tinha que vir sentir essa dor que ia me fazer chorar. E eu chorava, eu chorava de dor e ficava assim, assim. De madrugada também, ele dormindo lá no quarto com a gente, pra gente acompanhar. E eu atenta o tempo inteiro a ele, então assim, muito cuidadosa com ele,
mas eu não tava conseguindo. Mas naquele momento eu não percebia isso, eu fui perceber isso depois. Eu não tava conseguindo, digamos, criar um vínculo com ele ali depois que a gente voltou do hospital e naqueles primeiros dias, porque eu tava muito mal. Eu tava muito mal de dor e ele pra mim tava representando dor, sabe? Então eu cuidava, eu trocava a fralda, eu ficava a noite inteira olhando pra ele. Então foi muito assim, um primeiro. No hospital teve esse contato todo de muito carinho, de muito amor, porque eu não estava sentindo nenhuma dor. Mas quando chegou em casa, esse amor por ele foi muito mais um amor sacrificial. Que era o que foi a forma como eu consegui descrever isso, sabe? Um amor que faz o que tem que fazer, mesmo sendo muito difícil, mesmo sendo muito doloroso. Era assim que eu tava me sentindo, né? Não fazendo isso conscientemente, tudo isso eu consegui pensar sobre isso depois, mas naquele momento eu vinha chorando, vinha sofrendo e fazia o que eu tinha pra fazer, mas era sofrendo muito. E chegou ali no 9º dia, acho que foi no 9º dia, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cerca de uma semana depois, eu virei pro Diego e eu falei, eu vou desistir. Gente, e assim, nisso, né, a gente tava, todo esse sofrimento, comecei a perguntar, né, para as pessoas que eu conhecia sobre consultora de amamentação e tal. E aí, calma, só para me atualizar do tempo. Um pouco antes de eu dizer que ia desistir, a gente chamou a Simone, né, a enfermeira Simone, que é uma consultora de amamentação que foi super bem indicada. Eu chamei ela aqui, ela veio aqui em casa. Quando ela veio aqui, eu chorei muito com ela, super amorosa. Eu vou deixar a arroba dela aqui pra quem é de São José dos Campos, porque ela é muito boa. Ela é muito boa, assim, no tato dela com você, mas principalmente o como ela é profissional, o quanto ela sabe o que ela tá fazendo e ama o que ela faz. Porque pra saber como ela sabe e pra ser atenta como ela tem que amar muito o que faz, sabe? E tá sempre se atualizando. Quando ela viu o Arthur mamando, ela e viu tudo ali, ela já falou pra mim, olha, eu não tinha nem falado do freno. Ela falou, ele tem um freno na linguinha e esse freno tá sim atrapalhando a amamentação. E ela mostrou, por quê? Porque ele tá fazendo tudo certo, o Arthur tá tentando mamar do jeito certo, só que a língua dele não, porque como que ela me explicou, né? Então aqui tá o bico do peito, né? Deixa eu tentar explicar. Aqui tá o bico do peito, o bebê vem com a boquinha aqui, né, pra mamar, não no bico, né, um pouquinho mais pra cima, assim, pra cima da auréola, quem já aprendeu aí sobre amamentação sabe como é que é, então, e a linguinha dele, ela precisa sair e puxar aqui por baixo, e esse movimento aqui, né, ele vai puxando o leitinho. No caso do Arthur, o freno dele, por que eu tô falando isso? Porque tem bebês que o freno não está impedindo a amamentação. No caso do Arthur, estava assim. Então ele tentava botar a linguinha pra fora, mas ele não conseguia, porque o freno não deixava a língua dele ir aonde tinha que ir. Então, como não conseguia ir pra onde tinha que ir pra puxar, ele fazia a força, o movimento na gengiva, né? Então era isso que estava machucando, tanto em cima quanto embaixo. Por maior que tivesse a boca dele, não drenava como devia fazer, e aí ele ficava mastigando, digamos assim, né? Mais ou menos isso. Então a primeira coisa que ela viu foi isso, olha, ele tem um freno e esse freno tá atrapalhando. Segunda coisa que ela viu é que por causa das 5 horas, né, que eu fiquei no expulsivo, aí eu não sei explicar, mas ele tava muito tensionado, ele tinha uma tensão no ombro direito, eu acho, no ombro direito, e aí isso também estava fazendo com que a amamentação dele tivesse prejudicada, tivesse mais tensa. Ela falou tudo isso, ela ajudou, ela mostrou, né, formas aqui de melhorar, e ficou isso o tempo inteiro eu em contato com ela, depois disso tentando, né, ali melhorar a situação. No dia seguinte, no dia seguinte não dava, mas no outro dia, a gente já foi atrás de um odontopediatra, e assim, eu desesperada, e aí falei com a odontopediatra,
E ela disse assim, vocês podem vir com ele aqui, eu vou avaliar se de fato está prejudicando a amamentação. Se tiver de fato, se precisar mesmo de cirurgia, porque nem todo freno precisa de cirurgia, a gente já faz na hora. Mas se não precisar, aí eu não faço. Ela falou assim, eu não faço sem necessidade. Ela é uma excelente profissional. E aí nisso eu tava assim, tão mal, mas tão mal, com tanta dor, com tanta esse sofrimento de não conseguir me relacionar de fato com o Arthur, né? Eu vinha, dava de mamar pra ele, passava ele pra minha mãe ou pro Diego e chorava quando tinha que dar de mamar de novo. E aí eu falei pro Diego assim, isso, eu acho que já tinha passado mais de uma semana. Eu falei pro Diego, olha, se a gente chegar lá e não tiver uma solução, ela não for fazer o freno, eu vou desistir. Eu não aguento mais, sabe? Eu tava assim, sofrendo muito. E aí, o que aconteceu foi que, chegando lá, de fato, o freno era grande, tava atrapalhando a amamentação, e ela fez a cirurgia a laser. E ali, logo depois que fez a cirurgia, ela já dá pra mamar, pra ver como é que tá. E eu chorei de alegria, gente, porque na hora que ele mamou depois do corte do freno, eu não sentia nada de dor, sabe? Ele tava fazendo tudo tão direitinho, não tava me machucando, eu fiquei muito feliz, voltei pra casa, amamentei, só que o meu peito tava machucado. Meu peito tava ferido, então assim, claro que dá aquela dor porque já tava machucado. Além disso, eu tinha muito leite. Como eu falei, eu acho que eu falei aqui já, que no segundo dia já tinha descido o leite. E eu não sabia como drenar, né, como tirar o leite. Então meu peito tava muito grande, tava muito cheio de leite, duro, né, eu tava já ficando com dor nas costas de tão grande que tava, de tanto leite que tinha e que eu não tirava, né? Então tava empedrando, não chegou a ficar daquele jeito grave, né? Que eu esqueci o nome, que dá o problema, mas chegou muito perto, muito perto. Então, assim, isso também tava impedindo, tava atrapalhando a pega e tudo mais. Então, nisso a gente voltou pra casa e a odontopediatra tinha explicado que imediatamente depois da cirurgia, é comum que melhore mesmo e que no outro dia podia ser que voltasse a piorar, porque no primeiro dia ela disse que a anestesia ali ainda estava fazendo efeito e tal, mas que no dia seguinte ele podia voltar ao hábito que ele já estava dentro de um hábito de mamar, né, de pegar incorretamente. Mas não foi assim. No dia seguinte ele continuou fazendo do jeito certo, nos outros dias ele continuou fazendo do jeito certo, só que ele ainda estava com um probleminha. Além do meu peito estar muito machucado, tá muito inchado, tá muito, né, duro, ele ainda tava na parte de cima. Na parte de baixo ele não machucava mais, nunca mais machucou, mas na parte de cima ele ainda tava com o hábito de morder. Como ele ficou naquele hábito de puxar com a gengiva, ele ainda tava com esse hábito na parte de cima, então continuou machucando na parte de cima. Mas aí eu já estava melhor, eu já estava com mais esperança, de que podia melhorar e já estava mais bem informada, né? Então também veio a osteopata para verificar essa questão do ombro dele, de fato, né? Porque a gente viu antes na avaliação, tinha tudo que a enfermeira Simone falou que era que estava sendo problema, só que assim, gente, eu deixei chegar numa situação que já tinha, assim, passado do limite, sabe? Então, assim, o que eu digo pra vocês como um grande conselho? A gente, às vezes, gasta aí um monte de dinheiro com decoração, com coisinhas pro quarto, com uma poltrona, com, né, várias coisinhas aí, com roupinha. E a gente não pensa nas coisas que são mais importantes, porque de tudo isso que a gente pensa, né, decoração, roupinha e brinquedinho, não sei o quê, o mais importante, que você vai dar de mais valor para o seu filho nesse momento, né, nesses primeiros 6 meses, principalmente de vida, é o leite materno, que é ouro, vale ouro, né? Eles chamam de ouro justamente porque nenhum dinheiro pode pagar o que vai do leite materno para o seu bebê. Por isso, a indicação é que sejam 6 meses de aleitamento materno, exclusivamente só isso, né? E depois a introdução alimentar, continuar com leite materno até 2 anos. Essa é a indicação, porque vale
ouro. O leite materno vale ouro. Nada, nada, nada se compara ao leite materno. A fórmula, ela é uma bênção. Eu considero a fórmula uma bênção de Deus, porque é uma possibilidade, né, de amamentar para muitos casos que não conseguem mesmo amamentar, para muitos problemas que existem, para mulheres que não conseguem amamentar ou que precisam complementar, né, comprovadamente precisam amamentar, complementar, mas quando necessário. É uma bênção quando necessário. Quando não é necessário, e você pode falar assim, Ana, mas você quase desistiu, então era necessário. É aí que eu quero voltar um pouquinho com vocês, fazer um sobre a questão de não ter me informado e de não ter buscado ajuda. Como eu falei, a gente se preocupa muito com quanto a gente gastando com decoração, brinquedinho, roupinha. Mas a consultora de amamentação é uma bênção que a gente tem na nossa época também e que a gente tem que pensar nisso. Já coloca aí no seu no item de enxoval para você. E se você tá pensando o que você pode dar de presente para sua amiga que tá grávida, considera dar de presente para ela a consultora de amamentação ou junta com outras amigas e dão de presente para ela a consultora de amamentação. E assim, não espera chegar no limite para procurar ajuda. Por isso que eu tô falando, já coloca no enxoval, se você é amiga, dá de presente, porque logo que pra essa consultora tá no hospital, ela ir te visitar no hospital, já pra ir, ali ela vê tudo que precisa ver, te ajudar nesse processo, ir na sua casa depois, quando você sair do hospital, chegar na sua casa, você não chegar ao ponto de estar com o peito machucado, tão machucado como o meu ficou, para daí procurar ajuda, porque complica bastante as coisas, sabe? Então, assim, mesmo o Arthur tendo melhorado ali, meu peito estava muito machucado, estava muito cheio, e eu precisei, então, aprender aí um monte de coisa, né? Esvaziar o seio, tirar essas pedras, estava muito empedrado, fazer as massagens para tirar essas pedras. Eu fazia sempre só em volta aqui, de onde ele ia mamar, mas aqui pra cima tava tudo ficando muito duro e eu não sabia que tinha que fazer também aqui pra cima, né, pra tudo. Eu achava que era só ali pra perto onde ele ia pegar. Então, assim, é muita coisa que a gente não sabe, que mesmo que eu tentasse explicar aqui pra vocês, que você veja vídeos, que você tente aprender pela internet, é muito legal você ter essas informações, mas a profissional ali olhando você, acompanhando você de perto, vendo essa pega, vendo se tem outras coisas envolvidas, como tinha aqui no caso do Arthur, é muito importante, faz muita diferença. Então não deixa chegar nesse ponto. E se chegou nesse ponto, ou se chegar nesse ponto, não desista antes de tentar o máximo que você puder, sabe? Não desista antes de, mesmo estando machucado, mesmo estando muito difícil, procurar então ajuda profissional. Ah, eu não tenho dinheiro, ninguém me deu de presente. Certo, o SUS faz um trabalho incrível com isso, tá? O banco de leite, em todos os, né, o SUS tem isso, as enfermeiras, e eu recebi milhares de depoimentos no meu Instagram de mulheres que procuraram o banco de leite do SUS e foram, tipo assim, maravilhosamente atendidas, resolveu o problema delas. Outras que fizeram um freno também por causa disso, foram no banco de leite, viu que tinha o freno, fez a cirurgia pelo SUS e tudo maravilhosamente bem. Eu só li, né, só vi elogios, assim, com relação ao banco de leite do SUS. Então, você pode procurar ajuda na sua cidade, você pode procurar ajuda gratuita, que isso também é um benefício, uma bênção que nós temos aqui no Brasil, nesse ponto aí, com relação ao SUS. Então, o meu grande apelo para vocês nesse vídeo é, primeiro, não deixar chegar onde o meu chegou, a situação chegou. Procura ajuda logo de cara, antes de dar qualquer problema. Pode ser que para você fosse ser super natural, que não fosse dar problema nenhum, mas não espera para ver. Não espera para ver. É um dinheiro ou uma saída que você vai dar aí, né, de tempo para ir no banco de leite do SUS, que vale a pena. Vale muito, muito a pena. Não espera para ver. Não paga para ver. Mas caso aconteça, né, caso machuque e tal, procure ajuda. Procure ajuda. No meu caso, então,
vou dizer pra vocês o que eu precisei fazer para poder continuar amamentando o Arthur ali com o peito machucado como tava. Primeiro, quando a Simone veio aqui, ela já fez o laser. Quando a enfermeira veio aqui me checar depois, ela fez laser também. Então, o laser ajuda a cicatrizar mais rápido e a sua consultora de amamentação vai ter isso também. Eu fiz bastante laser. Depois veio a outra consultora de amamentação aqui também e ela também fez laser no meu peito para ajudar a cicatrizar. E aí para continuar dando de mamar pro Arthur, né, aí eu aprendi que eu tinha que esvaziar o peito para facilitar a pega dele, para melhorar a dor, porque também tinha essa dor que tava por estar tudo muito empedrado, muito grande, e as costas doendo, e essa parte aí que é a pojadura, né, dessa descida do leite, ela depois passa também. Então a gente tem que ter essa perspectiva de que vai melhorar. Sabe? Primeiro que pode melhorar, segundo que vai melhorar. E a perspectiva de que não é pra ter dor. Se tá tendo dor, é porque tem algo errado. Por que é importante, muito importante dizer isso? Porque se você acha que a dor é normal, como eu tava achando que a dor é normal, você vai querer desistir, gente. Você não vai aguentar. Se você acha que isso é normal, que isso é o normal pra amamentar, você tem que passar por isso, que pra amamentar seu filho, você tem que sofrer dessa forma, você tem que chorar enquanto dá a comida pra ele, você tem que chorar quando te chamam pra dar de mamar pra ele, é óbvio que você vai desistir. E não é normal. O normal é não sentir dor. Se tá tendo dor, tem algo errado. E se tem algo errado, pode ser resolvido, entende? Tipo, tem que ser resolvido. E tem profissionais aí pra ajudar, profissionais pra te ajudar a aprender e ajudar seu filho a aprender também. No caso do Arthur, até fono ele precisou fazer e vai precisar fazer por causa dessa continuar com esse viciozinho que ele tava aí pra morder, né? Então, outra coisa também que o Arthur precisou, que eu sei que é um bicho papão aí, mas o Arthur precisou não, eu precisei, foi usar o bico de silicone por alguns dias até cicatrizar de vez, porque não tava cicatrizando, né? Então, assim, tava muito machucado já, mesmo com o laser, tava muito machucado. Então, mesmo ele já melhorando, já tendo melhorado a mamada dele, meu peito tava muito ferido, muito ferido. E aí tava sendo muito doloroso. Eu não estou indicando isso pra vocês, eu tô dizendo pra vocês, sendo honesta com vocês sobre como foi comigo. E isso aqui foi a indicação da outra consultora também que veio aqui, que é esse biquinho assim que você coloca no seu seio e o bebê, que na verdade é um bico que normalmente se indica para quem não tem um bico, né, no peito, não tem a formação de um bico no peito, mas isso ali foi útil no meu caso, a consultora passou para mim, e depois eu falei com a odontopediatra, ela falou que não tem nada contra, a que fez a cirurgia dele, quando a gente voltou eu falei que eu tava usando, ela falou que não tem nada contra, desde que seja usado por pouco tempo, só para cicatrização. Falei com a Simone também, ela falou que também não tem nada contra, desde que seja por pouco tempo. Então, assim, escolha as vozes que você vai ouvir, né? Pegue as suas profissionais, a pediatra também dele, mostrei pra ela, ela falou, não tem problema, desde que por pouco tempo. E foi assim, né? E foi dessa forma. Então, quando isso ajudou a cicatrizar e a ele continuar mamando. Eu já tava aqui com o copinho e com a colher de amamentação. Eu tava com o coletor e com essa colher pra não dar mamadeira. Essa colherzinha aqui, foca aí. Essa colherzinha pra dar amamentação pro bebê, e eu tinha também, já tava com um copinho aqui, aquele copinho de dose de bebida, pra que ele não fosse pra mamadeira. Mas eu ia fazer isso pra que ele... porque não tava dando pra mamar no meu peito, mesmo ele tendo melhorado, eu tava muito, muito machucado. Mas com o bico cicatrizando, ajudando a cicatrizar, ele não conseguindo morder meu peito, foi útil pra cicatrizar. Cicatrizou, tirava, e aí ele ainda tava machucando, e a gente foi trabalhando nisso com a consultora, e estamos trabalhando nisso com a fono. Mas assim, tá infinitamente melhor. No caso do Arthur, pra dar a solução aqui pra vocês de como está hoje, tá, acho que 90% no momento, 90%. E a forma como ele menos me machuca é ele sentado, né? Aquela posição que o bebê fica aqui, sentadinho, com as perninhas aqui na minha coxa.
e ele fica em pé. Essa é a posição que ele não consegue morder. Quando eu boto de lado, ele ainda consegue machucar um pouquinho. Principalmente se ele estiver muito nervoso, se ele vem chorando muito pro meu peito e se meu peito ainda tá muito cheio. Nunca mais meu peito ficou cheio igual ficou na pojadura, mas ainda fica, então tem que dar aquela esvaziada. Então assim, eu poderia dar milhões de dicas aqui pra vocês, mas eu posso fazer um outro vídeo até falando de dicas do que funcionou pra mim, do que não funcionou aqui, mas não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é realmente mostrar pra vocês a diferença que essas profissionais fizeram na minha vida. A consultora de alimentação, a odontopediatra, a osteopata, fonoaudióloga, e tudo isso, mesmo que você não tenha um plano para pagar, mesmo que você não possa pagar particular, você tem acesso pelo SUS. Então não precisa desistir. E não desista. Não desista. Só desista se realmente foi indicado para você desistir, porque é muito precioso, sabe? O que Deus colocou na gente pra gente dar para os nossos filhos é uma coisa assim, eu fico, gente, isso é muito mágico, né? O bebê nasce e a gente tem um alimento aqui para ele, e é um alimento vivo, é um alimento que nada se compara. Eu tava vendo um vídeo de profissionais explicando que o leite materno, ele tem mais de 1000 componentes, vários componentes que não foram ainda nem identificados, e nas fórmulas é menos de 100. Por mais que eles tentem conseguir chegar ao máximo perto ali, é muito pouco. E a fórmula, ela é para caso seja necessário. E o marketing dela ainda é tão forte, gente, que tem muita indicação completamente desnecessária. E a campanha desse ano do Agosto Dourado é justamente que você apoie a amamentação em qualquer situação. Mostrando o quanto que a mulher ela precisa de apoio, principalmente das pessoas que estão mais perto dela. Porque vocês bem sabem, e eu li muito relato triste sobre isso, como que o desincentivo, né, o desencorajamento vem das pessoas mais próximas, vem da sua mãe, vem da sua sogra, vem das pessoas que estão convivendo com você. E às vezes essas pessoas mais velhas, né, da época que acrescentava coisa na mamadeira, né? Nossa, gente que botava maisena para engrossar a mamadeira do bebê. Então, além da fórmula, tinha um monte de coisa aí. Época de pessoas que davam café pro bebê na mamadeira. Então, graças a Deus, hoje em dia a gente tem mais informação. E se a gente tem mais informação de como ser, né, como ser mais saudável, e é cientificamente comprovado, é comprovado que o aleitamento materno é infinitamente melhor para o seu bebê do que a fórmula, né? E assim, eu cheguei a acreditar, porque muita gente ao meu redor no momento que eu estava sofrendo dizia que não, é a mesma coisa. Eu conheço tal fulana com outra tal fulana, deram a fórmula e a criança ficou super bem, né? Deu tudo certo. Graças a Deus, e vai dar tudo certo mesmo. Mas não é sobre isso. Se eu tivesse dado ouvidos para isso, naquele momento que você tá sofrendo tanto, que tá sendo uma luta tão grande para você ouvir que dá a fórmula, dá na mesma de você sofrer daquele jeito, é óbvio que você vai falar assim, por que eu tô passando por isso então? Por que eu tenho que sofrer desse jeito? Por que eu tenho que passar por esse desafio? Se é a mesma coisa. E aí é a nossa falta de informação, falta de buscar mesmo informação, né? Então, quando eu fui buscar informação, informações comprovadas, com todo mundo, com as consultoras, com a médica, com a pediatra, se você procurar aí na internet com profissionais de verdade, você vai ver que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não falo isso para que você se sinta culpada, caso você tenha dado ou venha a dar a fórmula, até porque tem muitos casos que, né, você decide por isso e tudo bem, você pode decidir por isso. Eu posso decidir por isso um dia, ou eu posso precisar um dia, mas eu jamais vou vir aqui para vocês e dizer que é a mesma coisa. Eu jamais vou vir aqui dizer para incentivar vocês, basicamente, a darem uma fórmula. É muito diferente eu te acolher ou eu ser acolhida por dar a fórmula. É diferente de eu mentir para vocês ou de mentirem para mim, como tentaram mentir para mim, de não, Ana, deixa isso para lá, você tá sofrendo muito, é a mesma coisa, tá sofrendo à toa, é muito melhor muito melhor para você dar logo a fórmula do que você ficar sofrendo aí. Não, muito melhor para mim
era procurar ajuda quanto antes. Muito melhor para mim era ter informação quanto antes. Muito melhor para mim era não ter deixado chegar nesse ponto. Muito melhor para mim foi ter procurado ajuda no momento em que eu entendi que eu precisava procurar ajuda e ter tido essa ajuda, graças a Deus, e poder hoje estar amamentando. Se acontecer de amanhã acontecer alguma coisa com meu leite e eu não puder amamentar meu filho, é uma pena. Eu vou ficar muito, muito triste, mas eu vou considerar então aí, como considero a fórmula uma bênção que pode alimentá-lo. Mas mesmo se isso acontecer, eu vou estar defendendo o aleitamento materno até o fim. E eu vou estar aqui e no meu Instagram dizendo para vocês o quanto é importante. E eu vou estar aqui no meu Instagram dizendo para vocês que invistam nisso, que considerem aí o primeiro item do seu enxoval. Mais importante do que as fraldas caras que você vai pedir no seu chá de bebê. Talvez coloque aí na cota do seu chá de bebê a consultora de amamentação. Acredite, é o melhor que você pode fazer pelo seu filho. É o melhor que você pode investir no seu filho. Então, mesmo que eu tenha que parar de amamentar meu filho, que vai fazer 2 meses, Deus me livre disso, continuo orando e peço que vocês continuem orando. Mas se acontecer, eu não vou me sentir culpada e eu não quero que você se sinta culpada, mas eu nunca vou mentir pra vocês com coisas que são fatos científicos, sabe? Então, eu acho que a gente tá numa geração que a gente desiste muito fácil das coisas em prol do nosso próprio conforto. Uma coisa que você tem que entender é que ninguém que defende o aleitamento materno tá dizendo pra você que você tem que sofrer pra amamentar seu filho. Não é isso. Você não tem que sofrer pra dar o leite materno pro seu filho. O que todo mundo que tá falando do aleitamento materno tá dizendo não tem que sofrer. Se tá sofrendo, tem algo errado e solucionável. É esse o ponto. O ponto não é sofra, você vai ser mais mãe se você estiver sofrendo para amamentar seu filho. Não. O que tá todo mundo tentando alertar é que não precisa ser sofrido. Não precisa, porque não é para ser. Justamente tira da sua cabeça de que tem que sofrer. Tira da sua cabeça que essa dor é normal. Tira da sua cabeça que... Porque não tem... Gente, não tem emocional que aguente. Não tem emocional que aguente. Mesmo sem hormônios envolvidos, não tem emocional que aguente você ficar amamentando seu filho e sofrendo o tempo inteiro. Fui honesta com vocês aqui. Eu chorava na hora que pegava meu bebê no colo. E depois, quando isso passou, que eu entendi o que tinha acontecido, eu fiquei muito assim, tipo, meu Deus, que loucura, o meu bebê ali, pra ter momentos especiais com ele, eu não conseguia ter esses momentos especiais, porque quando eu tava com ele, eu tava chorando, eu tava triste, eu tava pra baixo, eu mal falava as coisas, não dava nem risada, mas graças a Deus, foi a amamentação melhorar, meu emocional melhorou. Então, no meu caso, foi isso. A parte emocional teve tudo a ver com a amamentação. E eu vou ter que ir indo, porque o Arthur tá chorando já, de novo. Eu vou lá ajudar o pai a ver o que está acontecendo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Repito, para deixar registrado. Tudo isso não é para que você se sinta culpada, mas para a gente justificar a nossa decisão ou a nossa necessidade, a gente não precisa desinformar as pessoas sobre o que é uma verdade, sobre o que é melhor para o filho dela e para ela, né? Eu não preciso vir aqui desinformar vocês de algo que é comprovado. E uma coisa que eu vi muito assim, e a gente pode conversar muito mais sobre isso depois, é que a normalização da fórmula, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a forma como eles vêm normalizado é muito de marketing, e se você procurar aí sobre o marketing da Nestlé de fórmula nos anos 90, você vai ficar chocada com o que eles fizeram nos países mais pobres e também nos países mais ricos, colocando a fórmula como uma necessidade que não era uma necessidade, e investindo pesado nos médicos para que eles indicassem a fórmula. Então tem toda uma questão aí
muito pesada cultural. E bom, gente, isso foi o que aconteceu comigo. Eu agradeço muito pelas orações, porque nessa época eu pedia muito oração de vocês pela amamentação. E eu pude contar com a oração de vocês, com a orientação de vocês, com dicas de vocês. E assim, de verdade, muito, muito, muito obrigada. Estamos aqui numa nova fase, então graças a Deus agora essa luta aí durou mais de um mês, porque mesmo depois de tudo isso ainda ficou machucando, ainda fiquei nesse ciclo aí, como vocês sabem, como vocês viram, osteopata, fono. E agora que com quase 2 meses que as coisas que está bem melhor, 90% aí, eu tô conseguindo ficar tranquila, muito tranquila durante a amamentação, eu consigo fazer várias outras coisas, ler, ver uma série, conversar com as pessoas, sorrir, então assim, tô muito feliz, uma bênção e eu não me acho por causa disso, mas eu acho importante alertar vocês, eu acho importante deixar essa conscientização para você que ainda vai passar por isso, seja pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Que Deus abençoe vocês e me conta aqui embaixo como é que foi para você, como é que foi a sua experiência. Se você tem uma experiência aí com o banco de leite do SUS, deixa aí embaixo, porque eu sei que vai motivar outras mulheres e vai ser importante para elas, assim como foi importante para você. Então deixa seu depoimento aí, contando como é que foi com o banco de leite. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.